Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra e falar conosco, sempre por intermédio dela, trazendo assim ânimo, fortalecimento. Esse é o desejo do meu coração. Vamos embora lá? Vamos para mais uma breve palavra. O livro hoje em questão, aquele a qual será alvo da nossa palavra, a palavra encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, quero ler com vocês a partir do verso 34, 3 versículos para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Pois Davi não subiu ao céu e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com toda certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto muito e sempre ministro muito essa passagem, e ela, de fato, ela fala muito ao meu coração sobre algumas coisas. E sempre o Senhor traz uma nova perspectiva daquilo que a palavra pode nos trazer para a nossa vida. Aqui é Pedro pregando, expandindo a igreja, bem nos primórdios da igreja, pregando ao povo de Israel, como ele começa assim falando. Depois de eles identificarem que eles tinham sido atingidos pelo Espírito Santo, no derramar do Espírito, a qual o próprio Pedro colocou como uma profecia de Joel, que está relatado no livro do profeta, no seu capítulo 2, no verso 28. E no final, e haverá que depois daqueles dias, o Espírito derramará toda a carne. Eles acharam que esses homens estavam bêbados, mas era o derramar do Espírito Santo. E Atos é esse livro da transição, é o livro que conta o porquê, um dos motivos é o propósito, o porquê, que é justamente o derramar do Espírito Santo sobre toda a criatura, sobre toda a carne. Todo mundo vai ter a chance de experimentar a doce visitação da presença de Deus em seu coração, podendo rejeitar assim ou não, pelo nome de Jesus. E é justamente isso, porque o livro de Atos é uma transição, uma ponte que traz justamente essa tão grande salvação a todos nós. E mediante isso eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa dizendo: Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse. Irmãos, ele coloca o rei Davi, justamente as profecias do rei Davi, simplesmente porque a nação de Israel era bastante religiosa e eles cultivavam uma certa idolatria a alguns patriarcas, entre eles a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e também Davi. Eles alimentavam essa ideia justamente, não erroneamente, não estou aqui discordando, porque uma das profecias que tinha justamente sobre o Senhor Jesus é que ele viria da linhagem de Davi. Tanto que muitas vezes nós vemos alguns que são alvos de milagres chamando ele de filho de Davi. Mas a forma como Pedro coloca é bastante peculiar, porque ele andou com o mestre e ele entendeu que todos os seus servos, e ele coloca Davi como um profeta, se referindo ao futuro, justamente citando uma passagem do Salmo 110, versículo 1 e algumas anteriores, para construir aquilo que seria a ministração dele, para nos dizer algo, irmão. A palavra nos conduz a mudar a forma como nós enxergamos simples homens. Grandes feitos, grandes proezas Davi fez em Deus, mas ainda era um simples homem, mortal como nós. A palavra nos conduz justamente a mudar a forma como enxergamos as pessoas, os homens. São simples homens. Nós vemos isso quando Tiago, ele relata ele cita outro que era alvo de uma certa idolatria, até confundiram o Senhor Jesus com ele. Vou ler com vocês. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor,
para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez do céu, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É interessante essa passagem porque Elias era considerado vamos dizer, o bambambam dos profetas, era o maior dos profetas, tanto que ele teve lá no monte da transfiguração, e por isso adorado, por isso aclamado, por isso idolatrado pela nação de Israel. Mas Tiago coloca ele como um homem sujeito às mesmas paixões. Em outras versões traz homem comum igual a nós. E qual que era a diferença? Orou com fervor, e aí a terra parou de chover, o céu se cerrou, justamente porque ele entendeu o tempo profético que a nação de Israel, que era apóstata da fé, precisava justamente de um julgamento divino. E depois ele orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra, por sua vez, produziu fruto. E qual que era o segredo? A vida de oração, irmão. Porque quem tem vida de oração tem resposta. Quero repetir isso mais uma vez para que entre em nosso coração. Quem tem vida de oração tem resposta de Deus. O céu se abre e o céu se fecha, de acordo com aquilo que nós estamos conversando, logicamente, tudo dentro do propósito de Deus. Então ore ao Senhor. A palavra disse, e ele fala, e no entanto ele disse, continuando, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita. Ele relata uma visão totalmente espiritual. Embora ele seja um homem de oração e um homem segundo o coração de Deus, Davi está relatando que o Senhor disse ao meu Senhor. É o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em execução, em amor, em grandes obras pela nossa vida. O Senhor Jesus, a palavra encarnada, a palavra em execução. Deus, o Criador de tudo e de todos, o Pai, o que tem o plano, e o Espírito Santo, aquele que age em nós para que nós venhamos a cumprir o propósito. Que ajuda, hein, irmão? Que time, hein, minha irmã? Que tem lutado por você. Aleluia! O Senhor disse ao meu Senhor, e o que ele disse? Sente-se no lugar de honra, à minha direita. E Pedro está dizendo justamente essa citação, por quê? Porque Deus havia concedido várias promessas das obras a qual o Senhor Jesus foi incumbido de fazer. E logo depois do derramar do Espírito Santo, ele tinha essa promessa, que veio do próprio Deus. A palavra fala em Hebreus 12, 2, que o Senhor Jesus suportou toda a vergonha da caminhada pela alegria que lhe fora proposta. E eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, que tem uma alegria que lhe fora proposta. E qual que era essa? Senta no lugar de honra, dia direito. Ele se fez Senhor. Deus o fez Senhor. Há um lugar de honra. Há um lugar de honra, meu irmão, e para os que percorrem o caminho. Há um lugar de honra para aqueles que trabalham, para aqueles que, sabe, colocam-se no propósito. Há um lugar de honra destinado a todas essas pessoas, irmão. Há um lugar de honra. Há um lugar de honra e de descanso, porque ele está sentado, irmão, no alto e sublime trono, à direita, do lado do Pai, o lugar de autoridade, o lugar de todo poder. Está lá, comandando. Embora nós não vejamos, ele está lá comandando, irmão. Comandando. Olha, agora vamos para as palavras do próprio mestre. Eu amo essa parte, irmão. Amo com todo o meu coração essa passagem a qual o Senhor Jesus trouxe em Mateus capítulo 25. Olha só, versículo 33. Olha como se conecta a palavra. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou os bodes à sua esquerda. Quero ler na versão viva. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os bodes são os desobedientes, aqueles que não quiseram participar do propósito. Você pode, meu irmão. Você pode, minha irmã, se não quiser participar. Mas no versículo 34 ele fala, então o rei dirá àqueles à sua direita. Há uma palavra para aqueles que estão à direita. Há uma palavra, e a palavra é a seguinte: venham benditos do meu Pai. Benditos, abençoados, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, irmão.
Então nós precisamos entender que há um trabalho a ser feito, mas há uma recompensa, irmão, não só nesse mundo, mas nas eras vindouras, além de imortalidade e eternidade, a qual o Senhor nos dará, irmão, que eu creio que é uma das maiores bênçãos, a salvação em um lugar, irmão. Olha, benditos meu Pai, para o reino é um lugar preparado pelo próprio Deus. Irmãos, eu sempre falo isso e eu creio que é totalmente pertinente eu falar novamente. Se Deus gastou tanta sabedoria, inteligência, tudo que ele tinha à disposição, um Deus todo-poderoso, para entregar um governo aos homens de um mundo, e ele gastou com esse mundo, construindo esse mundo, imagina aonde ele será o governante. Imagina as delícias, imagina o que nós poderemos fazer, imagina os deleites. Mas é uma escolha. Vinde, benditos do meu Pai. E no versículo 35 ele fala um pouco sobre o processo. Ele fala: até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Os pés fala da nossa caminhada, mas quando, e aqui eu quero trazer justamente uma tradução um pouco mais literal daquilo que está no Salmo 110, versículo 1, como eu disse, o rei Davi, ele vivia no meio dos reis e ele conhecia como era. Os reis do Oriente, eles costumavam, depois de grandes batalhas, depois de grandes guerras, sentarem no seu trono. E os inimigos conquistados serviam justamente de encostos para os seus pés, para que eles pudessem descansar. Quem aí já sentou assim todo relaxadão numa cadeira e procurou outra cadeira para apoiar os pés e cruzar por cima? É mais ou menos isso o que ele está falando. Mas Deus está falando que é ele. A ação de humilhação é justamente dele. E Deus faz questão, meu irmão. Salmo 23, versículo 5, fala que ele prepara uma mesa e unge a nossa cabeça com óleo diante dos nossos inimigos. Irmão, é uma questão pessoal. Por quê? Porque todos que duvidaram dele. Todos que falaram não para ele. Mas agora nós precisamos entender o que, irmão? Davi está falando que estava sentado, o rei estava sentado, depois da batalha, depois da obra. Ou seja, meu irmão, é no nosso descanso que Deus trabalha. Eu estou pregando aqui para coraçõezinhos que estão muito atribulados porque receberam uma promessa, como que se tivesse que bater o martelo com toda a força para pregar muito rápido. Não, meu irmão, não, minha irmã, é na obediência, nem a mais, nem a menos, tudo dentro do seu chamado, tudo dentro do seu ministério, descansando com um fardo leve e suave, bem tranquilo, porque em Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade jamais se viu ou se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, ou então que nele confia. E a confiança e a espera está totalmente ligada com o descanso, irmão. Então, descanse em Deus, irmão. Não é necessário mais chorar, minha irmã. Acalma o coração, meu irmão. Calma. Tenha calma. Ele está trabalhando naquilo que você tem orado. Ele tem insistentemente movido. Só que o trabalhar de Deus é diferente do nosso, é invisível. Ele sabe como o seu coração está aflito. Descansa. Rabada sobianda rabada kanda rabashei. Derika manda randa soia. Descansa. Derebandaraya. Descansa. Rada sokondorobondo shoia. Calma. Ele está agindo. Ele está fazendo. Já está em ação. Ele não dorme, porque ele te ama. Ele não para, porque ele te ama. Acalma, descansa, que ele trabalha. Olha, e a palavra diz: portanto, saibam com toda certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram. Vocês percebem, meu irmão, que a terra rejeitou?
E aqui nós já aprendemos, eu sempre falo isso, que nem tudo que a terra rejeita, o céu desaprova, e nem tudo que a terra aprova, o céu aplaude. Mas aqui temos um simples princípio daquilo tudo que acontece na nossa jornada, meu irmão. Muitas vezes a nossa caminhada é exaustiva, muitas vezes as obras a qual o Senhor deu para nós fazermos vai ter cansaço. Se não tivesse cansaço, irmão, em Isaías 40, no versículo 31, não diria que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas como assim? Eu estou esperando, estou descansando e estou confiando e canso? Canso, irmão. Enquanto isso, há um trabalho de purificação interno, um trabalho de despertar dons. É uma obra muito melindrosa do Espírito Santo em nosso interior. Traz muito cansaço, por isso que está lá, Isaías 40:31. Que todos aqueles que esperam no Senhor renovam as forças e voam alto como águias, correm e não se cansam. Acabou de falar que cansa e agora está falando que não se cansam. Andam e não se fatigam. Por quê? Porque nem todo mal, meu irmão, que vem para nós é para a morte. Crucificaram ele. Olha, saibam com certeza que vocês crucificaram a esse Jesus, foram vocês. Pedro não eximiu. E toda vez que nós lutamos contra o projeto de Deus para nossa vida, irmão, estamos batendo mais um prego na mão de Jesus, essa é a verdade. Por isso que Deus se ira tanto. O castigo foi só um e já é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos de provisão para completar a nossa caminhada. Mas nem todo mal é para a morte, porque agora nós percebemos que ele entrou no lugar de descanso. Essa era a obra dele, embora fosse um plano pré-estabelecido. A cruz era a missão de Cristo. E todas as obras descritas no Evangelho e todas as outras que ele fez, o Pai lhe deu para ele completar, como a mulher do fluxo de sangue, o gadareno e tantos outros que eu poderia citar nesse momento. Então nem todo mal é para a morte, irmão. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida, meu irmão. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida, minha irmã. Tem muita coisa que está acontecendo em minha vida, que é justamente para me levar ao lugar de descanso. Olha o que diz Hebreus 4, versículo 1. A palavra diz: considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou. Aí no versículo 9 e 10 ele fala: portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus, porque todo aquele que entrar no descanso de Deus também vai descansar de todas as suas obras. Todas as suas obras, ou seja, tem obras para fazer, meu irmão. Assim como Deus descansou assim como Deus descansou após toda a criação. Ele já nos dá o exemplo desde Gênesis, irmão. Deus de Gênesis, minha irmã, e nós somos parecidos com o Pai. E ele diz, ele fala, continua falando: ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso. Diligência é continuidade, é perseverança. Então continua, não para, porque ainda não acabou, ainda não é hora de parar, mas vai chegar um momento, vai chegar um lugar de descanso, vai chegar um momento de honra, uma hora de exaltação da parte do Senhor. E a palavra fala: Deus fez Senhor e Cristo, para que todos saibam que Deus fez o Senhor e Cristo, e é o mesmo eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, para que todos vejam, saibam, entendam que a mão do Senhor fez todas essas coisas. Quando tudo terminar, quando tudo acabar, todos saberão que somente o Senhor é Deus. Saberão que a mão do Senhor fez para a sua vida. Porque eles olham para a nossa incapacidade, por isso, meus irmãos, se tornam, afrontadores, por isso nos humilham, nos envergonham, tentam nos envergonhar por causa disso. Então todos saberão. Todos terão a bela noção de que foi a mão do Senhor que fez essas coisas. Há um lugar de honra, há um lugar de descanso. Aguarde, descanse e continue obedecendo, fazendo nem a mais e nem a menos. E essa palavra aqui, é para você, para nós terminarmos. Diz assim: e o Deus de toda graça, eu quero repetir, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Seja fortalecido por essa palavra, meu irmão. Seja aperfeiçoado por ela. E depois confirmado, ou seja, aprovado, um escolhido, uma escolhida para viver uma história de amor e de honra. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.